Olá, boa tarde para quem nos acompanha em mais uma edição do Orbe Comenta, que chega nessa tarde de segunda-feira ao final de Brasil 1, Suíça 0, depois de um jogo que teve suspense, que teve tensão, drama, mas acabou com um final feliz. Ao meu lado, Mariane Ribeiro, repórter do Portal da Orbe. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Will. Boa tarde a todos. Pois é, o jogo foi difícil para os brasileiros, né? Sofrido, teve gol anulado, teve de tudo um pouco. Não foi fácil esse jogo. Não, foi sofrido. A gente tinha aqui na nossa torcida organizada da Orbe, né? Exatamente. Todos os brasileirinhos e brasileirinhas que aqui estavam, comendo ali seus ACPips, torcendo, quase dormiram no primeiro tempo, né? Com muita tensão. Um pouco de sono, deu um pouquinho de sono. Então, Mari, vamos passar esse jogo a limpo, começando do começo, como diria o Diego Brito, nosso companheiro do primeira edição. A gente tinha um suspense na escalação para começar, né? Eram duas posições em aberto, a do Danilo, que saiu lesionado contra a Sérvia, e igualmente lesionado contra a Sérvia, saiu o Neymar. Exato. E aí, duas posições abertas, a primeira delas, vou começar pela menos difícil. Então, a gente tinha no meio-campo algumas opções. Poderia entrar o Paquetá, recuar, quer dizer, se manter recuado e entrar um Everton Ribeiro, um Rodrigo, um Rodrigo. Na meia, ou ele avançar o Paquetá, começar com o Fred, e essa foi a opção dele. Exato. Que tal? Olha, eu achei que não funcionou bem no primeiro tempo, né? Não teve jeito ali. Eu acho que o Paquetá mesmo não entendeu muito bem exatamente o que ele tinha que fazer. Em alguns momentos ele não se posicionou muito bem. Não funcionou, não entendeu que era para ele se posicionar mais a lá Neymar do que o que ele costuma fazer. Nem caiu muito, talvez. Não. Essa parte até que era bom ele não fazer. Mas ele não conseguiu render, o time não conseguiu andar no primeiro tempo e acho que tanto é que não deu certo que o Tite teve que consertar no intervalo esse meio que não estava funcionando. Né? Mas ele também não estava funcionando, eu acho que não funcionou também com a ajuda da segunda substituição dele. Pro começo do jogo. Substituição ali na escalação inicial. Que foi, ele tinha então o Danilo, lateral direito, lesionado. Ele tinha que optar entre o impopular Daniel Alves, porque ali foi bem questionável a convocação dele, ou o Éder Militão, que é um zagueiro de ofício, mas já fez várias vezes bico ali na lateral direita. E essa foi a escolha dele. Uhum. E aí talvez tenha se tornado mais impopular ainda. E tanto porque ele tinha um lateral direito na reserva e não botou, como também pelo fato do Éder Militão ser um zagueiro e pouco avançar na lateral direita, que talvez tenha sobrecarregado o meio na criação, nessa história do Paquetá e todo mundo, e Fred. Não, com certeza. E aí o Brasil também ficou meio penso pro lado esquerdo, né? No primeiro momento o Brasil só jogava pelo lado esquerdo, o Vini ficou bem sobrecarregado. O próprio Rafinha acabou aparecendo pouco no primeiro tempo, eu acho que muito por isso, porque o Militão não é a dele, tudo bem, ele faz, mas não é a dele jogar como lateral direito, e não adianta esperar que ele vá apoiar, que ele vá até o final para cruzar, porque ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso, mas nem se esperava que ele fizesse. Exatamente. Então, mas o Tite optou por ele, e aí eu vou dar uma opinião, que talvez seja popular também, mas assim, eu acho que o Daniel Alves tinha que ter começado. Também Essa acho. é a minha opinião. Porque o Daniel Alves está em grande fase. Porque ele é o ídolo do Pumas. Não, porque tá voando no Campeonato Mexicano. Não. Só que o Tite convocou ele como lateral direito. Exatamente. E aí, numa conjunção dos astros ali, quem se machucou? O lateral direito. E aí ele opta em colocar um zagueiro, que ele convocou como zagueiro. Então ele foi improvisado pela lateral direita e não botou o Daniel Alves na lateral direita. Talvez o Tite mereça uma crítica por isso, ou eu tô exagerando, você acha? Não, eu acho que merece uma crítica por isso, sim. Eu acho que, por mais que o Daniel não esteja em sua plena forma, maravilhoso, como Já ele... tem algum Exatamente, ponto. pela idade e tudo, mas... Não, acho a idade dele muito boa. Ele tá defendendo em causa própria, tá? Sim. Mas então, eu acho que ainda que ele não tivesse 100%, ele atuaria melhor do que o Militão nessa função. Até porque ele já tinha escolhido preencher mais o meio-campo do que tentar ser mais ofensivo, colocando, por exemplo, o Rodrigo. Então, ele já tinha essa segurança mais no meio-campo. A gente já sabe que do lado esquerdo, o Alexandre também não é daqueles que mais avança. Então, poderia ter arriscado um pouquinho de colocar o Daniel, já que ele escolheu levar o Daniel, né? Já que ele escolheu levar o Daniel. E aí explica um pouco, talvez,
esse ataque desequilibrado que o Brasil teve, com o Rafinha isolado do lado direito e toda a jogada sendo forçada ali em cima do Vinícius Júnior, tentando um cruzamento. 2 vezes durante o jogo, o Richarlison quase pegou num raspão. 2 jogadas bem parecidas com o que aconteceu no primeiro jogo da Sérvia, abrindo para o Vinícius Júnior, ele cruzando e o Richarlison completando. Dessa vez não funcionou. Na principal chance no primeiro tempo foi quando o Brasil trocou passe rápido, porque o Brasil não estava jogando sozinho. Tinha a Suíça ali. Que se defende muito bem. Se defende bem, tenta se movimentar bastante no meio campo, com os seus 2 pontas ali meio um pouco recuados, não tão abertos como os nossos pontos. Mas fazia essa movimentação, atrapalhou bastante o jogo do Brasil. Na única chance que, pelo menos que eu me lembre, foi quando, em outra jogada partindo da esquerda, o meio-campo acha o Rafinha na direita, e aí ele cruza com o Vinícius entrando. Né? Pro Vinícius entrando, exatamente. E dando de joelho ali. Exato. Mas que eu me lembro, eu não sei se teve outra jogada de perigo no primeiro tempo, se você lembrar. Não me lembro também, sinceramente. Eu acho que não teve. Acho que não teve. E aí acabou o primeiro tempo. Todo mundo foi tomar o seu refrigerante, sua água. Exato, tomar um café pra dar uma café, acordada. Sem açúcar, bem forte. E aí sim o Tite volta pro segundo tempo trabalhado na ousadura, né? Como é que a gente voltou então? Ele faz a modificação ali no meio-campo, que num primeiro momento a gente achou bom. Não gostou do Fred, vai tirar o Fred e vai colocar o Rodrigo. E não foi o que ele fez, né? Ele colocou no lugar do Paquetá. Que funcionou, mas não 100%, porque depois ele teve que arrumar de novo, que ele já tinha, eu acho que aí que é uma questão, né? Ele já teve uma escolha, talvez não perfeita, de colocar o Fred, depois ele coloca, no segundo tempo ele insiste em manter o Fred, troca o Paquetá, e aí não funcionando, ele tem que trocar o Fred de qualquer forma e coloca o Bruno Guimarães, que entrou muito bem. Aí eu acho que faz uma diferença grande para o Brasil. O Bruno Guimarães, ele compõe ali o tipo de jogo do Paquetá, ele similar ao tipo de jogo do Paquetá, quando ele recuou para o segundo homem de meio campo, né? Um pouco mais construtor, assim, menos marcador, mais construtor, e ajuda um pouco o lado direito a funcionar um pouco melhor, depois inclusive com o Antony já ali, já mais que também entrou muito bem, né? Já entrou muito bem. E aí, mas mesmo assim, o Brasil achando espaço, trocando passe, achando o Vinícius Júnior continuando sendo a principal arma, o Antony bagunçando um pouco mais do lado direito, mas o gol não estava saindo. E aí entra a questão até psicológica, o time começa a ficar um pouco mais nervoso, começa a exagerar, na minha opinião, jogar bola na área. Sim. E nada de gol. Até que com todas essas modificações, quem aparece para finalizar, então, é o Casemiro. Pegando uma bola seca ali, lá no contrapé do goleiro modelo Sommer, e deixando nenhuma chance para o Brasil, então, ganhar e se classificar, veja só. Exatamente. E ele gosta desse tipo de chute, né? Ele já tinha tentado no primeiro jogo, ele na época de Real Madrid fazia isso, e conseguiu finalizar muito bem. Foi bom, porque foi uma saída ali rápida, foi uma troca de passes rápido, porque o Brasil sempre que tentava começar a trocar passe ali, fechava, a zaga da Suíça fechava e acabava que não conseguia criar uma jogada sequer. E ali deu certo, acho que pela velocidade até. E essa finalização que acabou pegando o goleiro de surpresa. Então, foi bom, a gente não esperava que o gol fosse dele, né? Não, ele gosta desse tipo de chute, eu gosto também. Quando ele podia acertar outras vezes também, a gente vai ficar feliz. Então, estamos classificados. Próxima rodada, jogo simultâneo. Brasil classificado contra Camarões, que luta ali para seguir. E Sérvia e Suíça, que a gente já esperava que fosse a briga pelo segundo lugar. Brigam, de fato, também na sexta-feira, às 4 horas. E aí? Eu acho que para o Brasil tende a ser um jogo um pouco mais tranquilo no sentido de que Camarões não vai ficar fechado como ficou a Suíça. Acho que a marcação de Camarões vai ser mais simples para o Brasil, até porque eles precisam de um resultado para tentar se classificar ali em segundo. Então, acho que tende a ser um jogo, acho que até mais bonito, mas hoje eles fizeram um jogo interessante com a Sérvia, um jogo de vários gols. Então, imagino que vai ser um jogo interessante para o Brasil e para Camarões. Acho que o Brasil ganha. E aí vamos ver quem fica em segundo. O que você acha? Quem você acha que fica em segundo? Acho que é Suíça. Tô na dúvida ainda, sabia? Eu achei que o jogo de hoje achei interessante. Não sei o que esperar. Eu espero que a Suíça ganhe. Quer dizer, eu espero não como torço que a Suíça ganhe. Eu espero, a minha expectativa é que a Suíça ganhe. Sim. E contra Camarões, a gente já classificado. Camarões que vai deixar de ser uma entrada, vai ser uma sobremesa para o Brasil nessa primeira fase. E a gente termina, Marico, vou te fazer um questionamento que são entre as 3 dúvidas da humanidade, né? Que é de onde viemos, para onde vamos
e por que o Tite levou o Daniel Alves para a Copa? Ele fez uma pergunta bem simples para mim, vocês estão vendo, né? Só isso que ele quer saber. Eu acho que todo mundo quer saber isso, né? É complicado, é um jogador com muita experiência, é inquestionável a importância dele para o grupo, a gente entende. Mas já que levou, coloca para jogar. Ainda que seja pouco, ainda que seja um jogo, coloca para jogar. Se a intenção era que ele fosse só como um apoio, ele poderia ir como um convidado da comissão técnica, ele poderia ficar no hotel, ele poderia ajudar, dar palestras antes do jogo. Não precisaria estar no banco, poderia ter levado um outro lateral direito que pudesse, por exemplo, ter entrado hoje e ajudado. Eu acho que ele precisava usar, já que ele levou, ele precisava colocar ele em campo. Muito obrigado, Mari. Se você me responde, era exatamente dessa forma que eu pensava. Muito obrigado a todos. Se inscreva, curta, compartilhe. Se você puder mandar para os seus amigos também, seria... Não é obrigado, mas se quiser, seria muito legal da sua parte. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.